Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta ainda nessa terça-feira, dia 10 de maio de 2022, nesse segundo fluxo de notícias do RVGCR. A todos os amigos inscritos no canal desde o início, todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, possibilitam a sua inscrição no canal. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E agradeço muito aos amigos pelos comentários, pelas palavras enobrecedoras sempre, né, meus irmãos? E vamos com fé diante de tal momento sublime, né, que aguardamos e vemos essas posições globais, tudo isso tomar uma grande forma nesses últimos dias. E eu, como um bom transmissor, também um receptor de informações, né? Colho, busco, vou atrás de uma diligência coerente para fazer, através dos dias, uma boa colocação de todos esses assuntos a todos esses milhares de amigos que me assistem no canal, a essas mais de 11.800 pessoas que compõem o corpo do canal Danilo Sérgio, dão uma força. Eu agradeço muito os amigos, né, sempre. Continue se inscrevendo, dando a oportunidade que cheguemos a cada vez mais irmãos, não é mesmo? Meus amigos, diante das novidades legais, coisas boas que impulsionam o acontecimento de tudo isso, visto a partir desses provedores que o irmão Danilo Sérgio acompanha. Então, vamos lá. Observamos que a qualquer momento é esperada essa tal notificação de nível 4 para definir a troca de moeda estrangeira e compromissos de resgate em títulos. Todas essas fontes militares e de inteligência parecem estar sob estritas ordens de proibição sobre os seus acordos de não divulgação. Nesta semana, os bancos em todo o mundo estarão oficialmente operando sobre um novo sistema financeiro, uma tecnologia de razão diferente da qual é proposta pelo sistema SWIFT. Acreditamos que seja o QFS, com data de início programada para implementar todos esses estatutos de correção monetária global. Recentemente disseram-me que tudo isso está concluído, no que diz respeito às informações do Tesouro dos Estados Unidos, que estão também agora à espera de uma nova taxa de câmbio. Acho que isso está chegando ao fim. Na última quinta-feira, houve um posicionamento claro do Banco de Reno. O Banco de Reno e seus bancários, este grande Redemption Center, disse que as telas estavam ao vivo e estão esperando o sinal de movimento para prosseguir com esta agenda que foi planejada. Todas as nossas fontes bancárias estão planejando o início de suas atividades nesta semana. Alguns funcionários de alto escalão dos bancos irão trabalhar em preparação de tudo isso, com uma grande quantidade de códigos e bloqueio de comunicações. Ainda está previsto para maio sobre algumas instituições bancárias. Alguns bancos estão contemplando já a atividade de troca e resgate. Estão fazendo isso apenas por convite, para testar os seus sistemas. Fontes do Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos indicam taxas ao vivo hoje provavelmente para teste ainda. O novo sistema financeiro que está tomando o mundo já foi capaz de se comunicar no passado com o sistema SWIFT e monitorar suas transações e observar todas as fraudes. O feed foi interrompido, está sendo encerrado, e essas taxas ao vivo nas telas dos bancos estão aparecendo. Os fundos das contas soberanas determinadas do BAI 1 e 2, que são contas colaterais globais, foram pagos às contas governamentais, humanitárias e contas dos Redemption Center Groups. Os fundos estão concluindo a alocação para o restante do nível 3 e nível 4,
enquanto entregas de CMKX, reivindicações agrícolas, assentamentos nativos americanos, obrigações globais atingiram bem mais de uma porcentagem. Isso está permitindo que o lançamento do RV para o nível 4A e B ainda seja esperado neste mês de maio, globalmente. Realmente, temos ligações de confirmação acontecendo na noite passada. Referente ao Iraque, foi relatado que eles já têm uma taxa internacional que pode aparecer essa semana em suas telas. As coisas estão se movendo nos bastidores. Os novos United States Treasury Notes já chegaram aos bancos e o USN está ao vivo. Nossas fontes estão sendo muito silenciosas. É difícil obter algumas informações sólidas. Muitos com NDAs, grandes limpezas estão ocorrendo, um grande número de pessoas está sendo removida de seus cargos. Tudo isso pode ser muito interessante ainda esta semana. Parece que muitas coisas positivas estão acontecendo. Estive em contato com titulares e disseram para que os fundos estavam se posicionando após este último fim de semana e que esperam a liberação desses fundos totais esta semana. 2 dos meus contatos de vínculos estão esperando fundos amanhã, quarta-feira. A questão é se será uma liberação total ou apenas mais um trauma de pagamento parcial. Esperançosamente, teremos ótimas notícias e excelentes contatos amanhã. Todos nós queremos ver os fundos líquidos se movendo. Hoje me surpreendeu porque muito mais atividades foram notadas na área de Zurique, Reno e Hong Kong, mas acabou que não resolveram muita coisa. Falei com um contato do centro de resgate. Muitas reuniões estão marcadas para a quarta e quinta-feira, e eles esperam estar de plantão novamente no fim de semana. O RV deve acontecer. Alguns estão dizendo que sem a implementação total do QFS isso não é possível. Eu também acredito dessa forma. Referente ao dinar, o Iraque precisa ser bloqueado no Forex. Provavelmente vai acontecer ao mesmo tempo que o nível 4B. Muitas pessoas estão frustradas ou achando que isso é algum tipo de piada. Estão começando a perder a esperança. Precisamos observar quando isso irá acontecer e não se isso irá acontecer. Com todo respeito, eles demoram muito, mas são os planos dos quais não temos nenhuma influência. Bom, meus amigos, foram alguns pensamentos de RVGCR, dos quais eu gostaria de trazer para vocês e informar sobre a minha posição também diante disso. Eu tomo diante dessas informações e é o que eu gostaria de trazer aqui aos meus amigos. Eu gostaria de trazer aqui um pensamento um pouco também bem elucidador desse processo, e que pode também deixar as pessoas um pouco mais acalmadas diante de tudo isso, porque nós vemos que há frustração no mundo todo sobre esse processo, meus amigos. Há frustração aqui no Brasil, há frustração nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Ásia, e todos esses titulares, esses indicadores desses soberanos, e todas essas pessoas com títulos estão aguardando, e alguns de nós há décadas, meus amigos, sobre uma posição. Alguns não estão nem mais aqui, e eu falo isso diariamente para as pessoas, porque eu vejo ainda comentários de pessoas: eu não acredito mais, eu não sei o quê. E a crença de cada um de nós sobre tudo isso não influencia em nada esse processo, gente. Então, se o irmão deixa de acreditar ou acredita, infelizmente, não faz diferença alguma. O que faz diferença
é o que nós sentimos dentro de nós mesmos, uma esperança da concretização desses eventos, que esses eventos eles já tomam uma proporção referente a toda esse desfecho, para mim, desde 2020. E algumas coisas são barradas, outras coisas são permitidas, outras coisas são barradas, outras são permitidas, e assim se vai, até que eles consigam fazer essa tal reforma do sistema financeiro, consigam pagar os títulos, as obrigações, esses trilhões e trilhões que estão guardados nessas contas de garantia global, que não podem ser inseridas no atual sistema financeiro mundial. Se reestruturar o sistema financeiro, essas contas poderão ser abertas e liquidadas. Né? Esses fundos do Saint Germain Trust, esses fundos das contas colaterais globais de Dubai 1 e 2, tem também a Rodrigues Trust, tem também umas outras contas das quais eu duvido um pouco de sua existência, mas, amigos, se formos buscar o contexto histórico, o contexto da Rainha Elizabeth é ela mesma, que bloqueou várias contas soberanas lastreadas em ouro, contas com trilhões dos chineses na época, isso há 100, 150 anos atrás, né, que a Rainha Elizabeth, propriamente dito, não fez isso. Quem fez isso foram os reis da Inglaterra antes, né? Mas ela herdou e continua mantendo esse acordo, né? Que é um acordo que, na minha opinião, é um acordo escuro, né? Que não beneficia em nada a humanidade, né? E continua essas contas. Precisamos observar historicamente todos esses reinados, esses condados, né? Que foram se intitulando no mundo através dessas famílias ricas e poderosas, das quais impediram muitas contas dos chineses. Né? Existe uma família que tem muito ouro, né? Que até hoje é boicotada pela família real britânica e ainda não autorizada devido ao poder que eles têm sobre o atual sistema financeiro ainda. Né? É tudo um jogo político, né? Entre famílias e famílias herdeiras, né? Dessas cortes reais, né? De príncipes, princesas, reis, rainhas, né? E certamente boicotaram a utilização dessas contas, desse ouro. Né? Precisamos buscar essa parte que não é ensinada nas escolas, isso não é passado nas escolas, meus amigos, isso é um contexto muito mais abrangente do que esse nosso ensino pode fornecer aos nossos filhos, às nossas crianças, para saberem realmente do que se trata a mídia, a manipulação, do que se tratam essas tais famílias, né? Que detém um pouco do poder mundial, ou parcialmente muito mais do que o poder mundial, né? Planejam uma agenda. Mas enfim, meus amigos, algumas dessas questões vocês podem observar aqui no canal Danilo Sérgio, porque eu vou atrás dessas notícias, isso não foi projetado, isso foi estudado, isso foi notificado ao longo da história, com documentos, com livros, né? E as pessoas precisam ter esse conhecimento para saber da posição e por que essas contas de garantia global até hoje são boicotadas e não autorizadas a sua abertura por única e exclusivamente a manipulação do sistema financeiro. Né? Mas haverá um momento em que esse sistema não estará mais manipulado, isso já está acontecendo nos dias de hoje. Já existe uma tecnologia superior, já existem tecnologias de razão distribuída que estão fazendo toda a diferença no sistema financeiro e trarão a capacidade a todas essas contas de garantia global que sejam depositadas pelo mundo para passarmos aí um pouco de tal miséria, né, meus amigos, que aqui no Brasil ainda em algumas regiões vivemos miséria, mas em outros países isso acontece muito, África, posso citar África, Nigéria, né, e vários países, né, outros países que as crianças fazem, os bebezinhos, crianças, né, fazem bolo de barro, né, e comem bolo de barro, né, gente? Aqui, graças a Deus, ainda a gente mantém uma vida um pouco mais digna do que essas nações e essas pessoas que vivem em países extremamente ricos e pela força opressora da história, de todos esses né, dessa crítica racial na época, né, tomaram os seus países, tomaram as suas riquezas, né, e mesmo assim tem tanto em abundância que se houver uma reformulação, né, se houver o tal sistema que eu acredito muito e falo isso, não tenho dúvida que isso vai acontecer, e quando ele for intitulado, trará aí o poder
para todos esses países se tornarem soberanos e poderem ter sua economia restabilizada, seus cidadãos restabilizados, sem fome, tendo uma vida digna, com acesso à tecnologia, à educação, a alimentos, a bens, que é o que todos nós queremos com esse processo. Esse processo não é para deixar ninguém rico, é para deixar o mundo menos pobre, né, gente? E seguindo aqui, eu gostaria de trazer só um último pensamento, meus amigos, para que nós pudéssemos sempre estar em sintonia de crença, em sintonia de pensamento, em sintonia de amor, pois todos que têm amor no coração já estão em sintonia com Deus, né? E seguindo aqui, aqui está um enigma definido como um problema ou pergunta confuso e difícil. Se o RV-GCR é uma redistribuição de riqueza, uma vez que você é rico, o que impede que sua riqueza seja distribuída? O objetivo final e real do GCR-RV, na realidade, é desconhecido. As percepções que adaptam são baseadas apenas nas informações coletadas. Cada indivíduo faz sua própria opinião sobre o que e por que eles escolhem acreditar em qual narrativa em particular. Não podemos controlar o comportamento dos outros, mas sempre podemos escolher como responder a ele. Se você está nisso há algum tempo, pode pensar que você se tornou um pouco mais sábio. A única e verdadeira sabedoria é saber que você não sabe de nada. O aspecto mais triste da vida agora é que a ciência reúne informações mais rapidamente do que a sociedade reúne sabedoria. Saber algo não é o mesmo que compreendê-lo. Um pensador chamado Aristóteles disse: a marca de uma mente educada, ser capaz de entender um pensamento sem aceitá-lo. Digerir todas as informações que circulam pelo mundo no GCR-RV é uma coisa. O que escolhemos acreditar é outra. Só você pode acreditar nisso e controlar isso. Temos que ouvir e prestar atenção à nossa própria sabedoria. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Em vez de nos preocuparmos com coisas que não podemos controlar, devemos direcionar nossas energias para o que podemos criar. Seja qual for a verdadeira motivação por trás dos arquitetos do RV-GCR, só será conhecida com o tempo. Teremos que testemunhar a verdadeira causa e efeito do evento, não foi narrado em nosso sistema de crenças. Sempre sou cético em relação a esses fornecedores que parecem saber todas as respostas. Se eles sabem todas as respostas, é apenas porque não foram feitas todas as perguntas. No momento da redação deste texto, uma enorme quantidade de narrativas sugerindo que o RV-GCR começou está em processo de início. Já estivemos nessa montanha-russa algumas vezes e vamos voltar a esse passeio. Quando essa montanha-russa virar reto, eu subirei a bordo. Até lá, deixe a sabedoria ser seu guia. Não somos suficientes para tudo isso. Hoje somos inteligentes e queremos mudar o mundo. E somos sábios. Vamos mudar a nós mesmos primeiro. Descobrimos o segredo da vida. Vamos ficar esperando até nos acostumarmos ou vermos isso acontecer. Bom, meus amigos, eu quis trazer um pouco porque isso me trouxe calma ao coração. Eu acho que nós temos que saber e saber se posicionar diante disso, né? A nossa crença, como eu disse a vocês, a nossa crença ou não crença não acelera ou diminui ou retarda esse processo. Esse processo não depende de nós, nós podemos apenas observá-los de fora, assim como são feitas as leis e as salsichas. Nós não sabemos. Então esse é um processo dos quais nós só temos informações e muitos fazem a diligência, muitos dizem o que querem e até vermos esse processo acontecer, temos que imaginar quais são os eventos concebíveis que levam a esse acontecimento. É assim que eu me resolvi me posicionar, é assim que eu me posiciono já em todos esses anos e eu jamais vou perder a fé nesse acontecimento, pois esse acontecimento é uma virada histórica global, que eu acredito muito, e está em suas etapas finais. Essa etapa pode demorar, pode ser rápida, pode demorar, mas está em suas etapas finais. E nós somos meros espectadores, não é isso, meus amigos?
Por hora é só. Eu volto mais tarde com novidades, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela colaboração, com a ajuda dos botões. Valeu demais do meu canal. Sempre tem irmãos colaborando. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. Eu oro muito por todos do meu canal, meus amigos. Continue se inscrevendo, dando oportunidade que eu chegue até mais pessoas e que essas pessoas cheguem até nós, né, com a sua inscrição também. Isso ajuda muito, o like no vídeo, o comentário, sempre ajuda na recomendação. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além! E sempre além, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. E eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar, é um extremo prazer para o irmão. Fico muito feliz da visita de cada um de vocês. E fico lisonjeado com isso também. Tudo de bom, amigos. Até depois. Tchau, tchau.